que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada avalia que o impacto da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais é similar ao de recorrentes aumentos no salário mínimo. De acordo com o estudo divulgado hoje, o aumento do custo médio do trabalho de um seletista em uma jornada de 40 horas seria de 7,84%. Segundo o estudo, entretanto, o resultado indica efeitos reduzidos nos custos totais. Por isso, a pesquisa aponta que a maioria das empresas conseguiriam absorver essa mudança. Segundo o estudo, 31,8 milhões dos 44 milhões de trabalhadores seletistas da Relação Anual de Informações Sociais de 2023 têm jornada de 44 horas semanais. Em 31 dos 87 setores econômicos analisados, mais de 90% dos trabalhadores têm jornadas acima de 40 horas semanais. A gente vai trazer a análise do Bruno Musa, mas eu quero reforçar, essa é uma discussão muito importante, é preciso analisar todas as projeções que são feitas, a maneira como os representantes dos setores acabam refletindo as projeções, as indicações de um processo de demissão, a cobrança que muitos fazem de que o patrão deveria absorver qualquer tipo de perda e conceder aos funcionários esse tipo de benefício em detrimento de um investimento em melhorias, em equipamentos, enfim, é algo que a gente precisa analisar e discutir. Isso certamente será feito no Congresso Nacional, eu acho. Bom, preciso me despedir de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local. Seguimos aqui com os nossos comentaristas. Vou passar para o Bruno Musa. O Bruno vai fazer a análise em relação aos muitos estudos que apontam um encarecimento da mão de obra a partir da determinação do fim da escala 6x1. Não sabemos se seria instituído o esquema 5x2, 4x3, mas não faz muito sentido quando você fala de indústria, né? Quando você fala de chão de fábrica. Pode dar certo, talvez, em um banco, né? Em uma empresa de tecnologia, o cara fica em casa ali trabalhando de forma remota, não sei. Agora, em alguns mercados, em alguns segmentos, não parece fazer o menor sentido, né, Musa? Veja, Caniato, no exemplo que você deu, nós estamos falando já de trabalhadores mais qualificados, que ficam em casa, que tem toda uma estrutura de trabalho, que mexe ali com computador, com sistema, executivos de TI, pessoas que são aqui, por exemplo, eu tenho bastante desse cliente meu, que são altos executivos de TI. Estão lá em casa trabalhando, mas é a grande base dos trabalhadores brasileiros que são trabalhadores de baixa qualificação. Não adianta nós acreditarmos na palavra do Zé Dirceu há um ano atrás, quando ele veio e falou que o Brasil é um país rico. Não é, em números, PIB per capita, de renda per capita, o Brasil é um país pobre. Simples assim, os números mostram. Tem uma frase da Ayn Rand que eu gosto muito que fala: nós podemos ignorar a realidade, mas não podemos ignorar as consequências de ignorarmos a realidade. E basicamente nos números que a gente vê aqui é isso. Quando o Davi lá fala, cadê os números, cadê os estudos? Isso seria em um país mais sério. No Brasil isso pouco vale, não vale de nada, porque o ser humano ele é impactado pela emoção. E o que vale no discurso, principalmente dessa agenda mais da esquerda, é pegar as pessoas pela emoção única e exclusivamente. Ora, o empregado precisa de mais horas, o dono da empresa tem absolutamente tudo, ele já é dono, já é empresário e cria aquele nós contra ele. Só que o grande ponto é que grande parte dos empresários do Brasil não são o dono de bancos. É o dono da papelaria, é o dono da padaria aqui do lado, é o dono da mecânica. Eles são empresários, eles são empreendedores e ele tem o fluxo de caixa apertado, ele não pega juros subsidiado, ele toma juros altíssimo, ele não tem conhecimento de educação financeira e ele precisa contratar mão de obra que ele não consegue entregar. Ele não consegue achar dentro do mercado. Então, quando a gente vê pessoas falando, como foi colocado na nossa matéria, que isso incrementará a produtividade e a qualificação do trabalho, eu me pergunto, como? Como? Qual é a base para você achar que a produtividade aumentará porque você trabalhará menos?
Em que planeta isso? Você pode ser mais produtivo trabalhando menos com altíssima qualificação do trabalho. Para isso passa por educação, passa por conhecimento de tecnologia, passa por manuseio dessa tecnologia por parte de grande parte dos trabalhadores, que no Brasil não é assim. Segundo o IBGE, que está sendo agora os dados super desconfiados por parte até dos exonerados do próprio IBGE, 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Isso significa que não entende 2 linhas, métrica do próprio IBGE. 2 linhas eles não conseguem interpretar. Como é que você melhora a qualificação de um trabalhador que não interpreta 2 linhas num texto básico, trabalhando menos horas por semana e forçando que ele ganhe mais? Sendo que é o dono da padaria, o dono da papelaria, o dono do açougue que precisa pagar mais essas pessoas numa carência de mão de obra. Não tem explicação plausível, nenhum tipo de embasamento em dados, fatos e números. É para pegar o eleitor no emocional, simples assim. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados em Os Pingos nos Is, um levantamento que aponta que a jornada de 40 horas semanais iria elevar o custo médio do trabalho em pelo menos 7,84%, mas há estudos que projetam um valor superior, um percentual superior. Você, Mota, é preciso colocar nessas discussões e na balança também a produtividade do brasileiro, uma maneira distorcida de analisar como as coisas funcionam no dia de hoje, porque do jeito que falam, pelo menos alguns, parece que o Partido do Trabalhador opera no esquema chinês, né? E não é bem assim. Há garantias e garantias para o trabalhador brasileiro, né? O interessante dessa pesquisa, na verdade, o objetivo dessa pesquisa, o que eles estão tentando dizer, é que o impacto não é tão grande assim, é só 7,84% que a maioria das empresas consegue lidar. É isso que essa pesquisa está tentando dizer, né? Os autores da pesquisa dizem que esse aumento do custo do trabalho não implica na redução da produção ou do aumento do desemprego. Inclusive, eles comparam essa história do fim da escala 6x1 com os aumentos reais do salário mínimo que ocorreram recentemente, né? Eles dizem, os autores dessa pesquisa, que a valorização real, ou seja, aumento acima da inflação do salário mínimo, não causou efeitos negativos sobre o emprego. Eu não tive acesso aos dados. Agora, eu posso seguir a lógica. É evidente que um aumento real do salário, sem que haja um aumento de produtividade, significa redução do nível do emprego. É óbvio para todo mundo que tem uma empresa ou que já administrou uma empresa. Eu acho que não é o caso desses pesquisadores, né? Acho que esse instituto aí é um instituto estatal, não é uma entidade empresarial. Então, todo mundo que já administrou uma empresa sabe disso. Se você tem que dar um aumento real e esse aumento real de salário não corresponde a um aumento de produtividade, você está aumentando os seus custos sem que você aumente a sua receita. O resultado é óbvio. Você vai ter que cortar custo de algum jeito. Agora, eu entendo que é possível que a estatística não consiga ou talvez não queira capturar esse efeito. É importante o Mota ter falado sobre o estudo, como eles chegaram ao valor de 7,84, e aí tem um recorte no estudo que trata somente dos grandes setores. E aí, como é que a organização que fez o levantamento acaba trabalhando isso, Dávila? Dizendo que o fim da escala 6x1 teria um custo de menos de 1% para os grandes setores. Ou seja, praticamente amparando o governo e aqueles que defendem a diminuição da jornada de trabalho, no intuito de que isso seria um grande feito pelo governo federal, pelo Congresso Nacional, e seria um troféu mesmo para o trabalhador brasileiro. É muito fácil seduzir dessa forma, Dávila, porque assim, trabalhar com números, você pode analisar o copo meio cheio e meio vazio, né? Pode parecer para grande parte da população que isso é um grande feito? Até mesmo uma instituição que tenta agradar o governo, porque já foi aparelhada politicamente
e produz um dado desse, não tem a ousadia de mostrar o impacto no setor público. Este é o maior empregador do Brasil hoje, é o setor público. Porque este aumento do salário mínimo real é o que fez com que a dívida pública brasileira disparasse. É o que fez com que nós vamos ter uma dívida perto de 80% em relação dívida-PIB. É o que fez a taxa de juro no Brasil ser a mais alta do mundo. É o que levou mais de 70 milhões de brasileiros à inadimplência. É o que levou um número recorde de mais de 8 milhões de empresas que estão negativadas, que estão inadimplentes. Tudo isso é consequência desta irresponsabilidade. Além disso, agora, você vai diminuir a jornada de trabalho, vai ter que contratar mais gente no setor público, vai ter que pagar mais aposentadoria, vai ter que pagar mais salário. É de uma irresponsabilidade atroz, que nem mesmo essa turma aparelhada pelo governo que faz estudo estatístico tem coragem de colocar isso no papel. Porque isto é a prova que esta medida vai ser um desastre para o setor público e uma catástrofe para o setor privado. E aí, Canhato, de novo, por que não retomamos a história da reforma trabalhista? Hoje não é preciso uma lei para determinar 6x1. Se você quiser, pode determinar 6x1. Algum setor acha que isso é bom, pode determinar já. A reforma trabalhista garante a flexibilização das regras. Se isso for negociado sob o legislado, pode valer amanhã. Não precisa ter o governo se metendo nisso, não precisa ter o Congresso Nacional num ato de demagogia e populismo eleitoral, estourar ainda mais as contas públicas. É só ter um negociado sob o legislado. Você pode criar banco de horas. Então, a flexibilização das regras trabalhistas já está na legislação. Por que não seguir a lei? Por que ter essa intromissão indevida do Estado em relações privadas, que é o empregador e o empregado que sabe quanto pode pagar e qual que é o regime melhor de trabalho para o seu negócio? E ninguém vai fazer uma coisa descabida para o trabalhador, porque o trabalhador vai embora, vai trabalhar na concorrência. Então, vamos respeitar a lei aprovada pelo próprio Congresso Nacional. Não vamos fazer com que num ano de populismo eleitoral, e só porque o governo liberou 1,5 bilhão de emendas, nós vamos aprovar um desastre de uma medida dessa que vai quebrar muito o Estado e município e que vai quebrar e fechar muitos negócios e aumentar a informalidade. Vamos ser mais responsáveis com o papel público e honrem o cargo de parlamentar, de governante, de funcionário público, e não entra nessa gatunagem de maquiar números e excluir um setor que é o maior empregador do Brasil. Isso é vigarice com os dados. Nós não podemos aceitar isso como cidadãos. Pois é, só para a gente encerrar, vou passar para o Bruno Moza, porque o Bruno é muito oportuno escutá-lo a respeito dessa situação. Possibilidade de acabar com a escala 6x1 e aí adotarmos, ou grande parte do sistema produtivo das empresas e os setores, provavelmente operarem numa nova forma, sei lá, se 5x2, 4x3. É preciso lembrar também da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mudança nas regras tributárias, a possibilidade do IVA mais alto do mundo, dívida pública em alta. É um cenário muito preocupante, né, Bruno Moza? E mesmo assim, a gente observa dólar em queda e bolsa batendo recordes. Por que, Bruno Moza? Vamos lá, a Bolsa tô olhando agora aqui, fechando hoje a 185 mil pontos, tá? Tem um número mágico aí que ela tá batendo um recorde em valor nominal. Para quem acompanha mais o mercado lá de trás, vocês devem lembrar, em 2008, quando o Brasil ganhou o tal do Investment Grade, o selo de qualidade de bom pagador, pré-crise 2008 dos Estados Unidos, a Bolsa brasileira bateu 75 mil pontos. O câmbio ali era algo como 1,60. Se nós trouxermos a valor presente aqueles 75 mil pontos, até hoje, corrigido pela inflação e com o câmbio atual, aqueles 75 mil representa 250 mil pontos, tá? Então o Brasil tem um grande e amplo espaço ainda na Bolsa para crescer. O fluxo que entrou, ele é um fluxo altamente de curto prazo para puxar a Bolsa brasileira.
mais ou menos 50% do fluxo brasileiro, da Bolsa Brasileira, ela é de gringo. O estrangeiro manda 2% do capital do fundo dele para cá, que para ele é irrisório e para a gente é um caminhão de dinheiro, né? Tem dias, por exemplo, que uma ação, a ação da Apple, só a ação da Apple negocia um volume maior do que a Bolsa Brasileira inteira. Então, nós somos uma fração do que é o mercado americano, ou seja, o fluxo do estrangeiro ele é muito importante para puxar a nossa Bolsa. Quando o estrangeiro olha o cenário geopolítico, o dólar enfraquecendo, juros baixos nos Estados Unidos e aqui alto, ele olha também que esse dinheiro precisa diversificar dos Estados Unidos. E para onde? Quais são os emergentes? Os emergentes você tem a Rússia em guerra, você tem Turquia com inflação, Colômbia pequena, México, que leva um fluxo, mas negocia metade do volume da Bolsa Brasileira, tem uma relação com os Estados Unidos que está ali um tanto quanto conflituosa, mas atrai uma parte desse capital. A gente vê a Argentina atraindo um certo capital, Chile, mas são países pequenos. Ou seja, então o Brasil naturalmente recebe esse fluxo. Mas quando a gente olha, todos esses países que eu mencionei, a Bolsa também subiu na mesma proporção que a Bolsa Brasileira, hein? E a moeda desses países emergentes também se valorizou na mesma proporção que as moedas desses países emergentes. Então, não é algo particular do Brasil. Só que quando nós olhamos, por exemplo, a curva de juros futura brasileira, que é o que determina quanto as empresas e o governo pagarão por emitir uma dívida, o fluxo não entrou aí. O fluxo entrou na Bolsa para pegar ativos de primeira linha, empresas de primeira linha, para pegar porque ela estava barata comparativa aos pares desses países emergentes. Mas o montante que o Brasil e as empresas pagam, que é olhando a curva de juros futura, não atraiu nem de perto o mesmo fluxo que para a Bolsa. Por quê? Pelo risco fiscal. E aqui está o nosso grande ponto. Se a gente não cuidar do fiscal, esse dinheiro que entrou, que veio por uma apertada de botão leva o dinheiro embora. Então, ou nós cuidamos do fiscal, ou então a gente vai ter problemas sérios. E só para finalizar, sim, é claro que o governo vai utilizar esses dados e falar a Bolsa está na máxima, mas veja como dá para desenhar pontos importantes em cima do mesmo dado que a gente falou aqui e matematicamente é difícil você negar a realidade.